Olá, meu amigo e minha amiga do canal, Silvana Sil, falando do que te faz bem. Muito obrigada pelo teu apoio, tá? Eu quero te agradecer muitíssimo, porque quando você deixa, né, o teu like, quando você se inscreve, pode ter certeza, você ajuda a fortalecer o canal, justamente incentiva o YouTube a oferecer para outras pessoas, né? E assim, você que tá chegando também, fica a dica, tá certo? E não deixe de deixar lá justamente assinalado o sino mais escuro, que é a opção todas, tá certo? Para que você possa receber cada vídeo que é lançado. E partindo, né, o que nos interessa, quero justamente trazer do coração de Deus para o nosso coração, justamente uma palavra que ela se encontra baseada no livro que gera muito temor para muitas pessoas, pelo menos comigo era assim, logo no início da minha fé. Acho até que você já deve imaginar que livro é este. É o livro mais atual, né, que nós poderíamos ter, justamente o livro de Apocalipse, porque este livro ele trata justamente daquilo que ocorrerá nos últimos dias. E assim, hoje eu já não tenho medo do livro de Apocalipse, por quê? Além de ser uma realidade presente, né, é algo que eu preciso conhecê-lo de certo modo, para que justamente eu não seja pega de surpresa. E isso serve para mim e serve para você. E como sua amiga, eu não tenho receio de compartilhar, porque eu sei que você, como uma pessoa madura que você é, você prefere saber a verdade do que simplesmente ser enganado, né? E depois não ter como justamente se posicionar do modo correto. E assim, queridos, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 19, diz assim: Eu repreendo e castigo a todos que amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, eu darei a sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O primeiro versículo, queridos, ele trata, ele nos mostra que muitas situações que acontecem em nossas vidas que nós não compreendemos, não é punição de Deus. É Deus permitindo aquelas situações, para que a gente lembre que temos alguém a quem nós podemos recorrer. E quando lembramos disso, e quando abrimos no nosso coração, como é a proposta do versículo seguinte, que é o versículo 20, nós temos benefícios a desfrutar com Deus. E justamente quando ele diz que ele deseja que nós sentar-se conosco, né, na mesma mesa, viver um banquete conosco, isso diz respeito a relacionamento, diz respeito à comunhão, diz respeito a usufruir de bênçãos que ele tem para nos dar. E ao mesmo tempo ele está dizendo, eu quero você perto de mim. Eu quero poder cuidar de você e proporcionar tudo o que você necessita. Né? Isso em todos os sentidos, amados. Pode ter certeza. Deus só não trata da nossa vida, a área que a gente não entrega nas mãos dele. Mas se você precisar de alguma coisa, seja qual for a área, e você disser, Deus, eu preciso do teu socorro, me ajude, me oriente nisso aqui, ele vai ter prazer de te orientar, ele vai criar circunstâncias, ele vai enviar até você pessoas que irão justamente te favorecer naquilo que você necessita. Claro que muitas vezes não é no estalar de dedos. Mas quando perseveramos, como esse livro também nos convida justamente a perseverar até o fim para poder herdarmos a coroa da vida, do mesmo modo, quando a gente fica ali aguardando a bênção de Deus se concretizar, o resultado, ele é maravilhoso. Porque o nome do Senhor, quando ele é glorificado em nossa vida, sabe, a alegria que vem sobre nós, ela é imensa. Isso ajuda a nos aproximar cada vez mais do Senhor. E tem um alerta também nesse mesmo capítulo, no versículo 3, que diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, assim, Deus, como ele é o nosso amigo, ele não quer que sejamos pegos de surpresa. E o ladrão não avisa quando vem, queridos. Do mesmo modo que a volta do Senhor Jesus, ela não será avisada. Mas nós já vemos todos os sinais. E eu quero te dizer, talvez até você esteja ouvindo tudo isso e dizendo, mas como eu faço se para mim é difícil? Eu tenho apego a tantas coisas e eu não sei como deixar. Eu quero te falar que eu também vivi esse dilema. Até porque eu tinha uma religião que me dava direito, né, a ter toda a liberdade do mundo, só que não era uma liberdade verdadeira. Porque a verdadeira liberdade é aquela onde você tem capacidade de escolher o que é melhor, não aquilo que te aprisiona.
E eu justamente, como eu não tinha um relacionamento de família, principalmente na questão, né, maternal, não havia compreensão da parte da minha mãe para comigo, pelo menos assim eu pensava na época, eu ia justamente buscar amizades aonde? Em bares. E eu frequentava muito assiduamente bares. Mas só que até nisso Deus tinha um propósito, ou seja, ele permitiu, ele não criou a circunstância, mas ele permitiu, porque dentro deste mesmo bar, que eu frequentei quase 2 anos e meio, aproximadamente, simplesmente conheci a pessoa que me levou até Cristo. E Deus sabia que eu não iria de outra forma. E diante de toda uma situação, né, essa pessoa eu terminei me envolvendo com ela, emocionalmente falando, e no final Deus me mostrou que não seria bênção para a minha vida, e eu terminei me desvencilhando daquele relacionamento, e no momento em que eu estava, só que ele tinha me dito, né, e eu não aceitava falar sobre religião, eu era altamente radical. E Deus simplesmente, naquela ocasião, depois que eu terminei o relacionamento, eu simplesmente me via com o coração, né, em frangalhos, e eu andando do ponto de ônibus para minha casa, não foi nada religioso, joelho dobrado dentro de uma igreja, nada disso. Andando do ponto de ônibus para minha casa, eu cheguei para Deus e eu disse: Deus, eu não sei onde está a tua verdade, mas eu quero ela. Coloca no meu coração o teu querer e tira de mim, Senhor, tudo que não te agrada. Porque eu estava cansada, sabe, queridos? Aquela vida de farra não estava me acrescentando absolutamente nada, sabe? Como talvez você também esteja em alguns momentos pensando do mesmo modo que eu. Ou seja, você tem prejuízos, você tem despesas, né? Você debilita o teu corpo e é um prazer momentâneo, é algo tão somente passageiro. Mas quando você simplesmente entende que o verdadeiro prazer está no relacionamento com Deus, porque existe em nós, inclusive, um vazio que é do tamanho de Deus e não tem como ser preenchido de outra forma. Não tem nada que preencha, não é um relacionamento onde você muitas vezes até troca de parceiros, né? Em termos de relacionamento mais profundo, para ver se realiza, mas não é. O vazio que há em nós é do tamanho de Deus. Não é também o vício, não são os jogos, nada disso. Então, assim, você já sabe justamente qual é a receita. E naquela ocasião eu cheguei para Deus, inclusive porque eu fumava, eu bebia, e eu cheguei para Deus e eu disse para ele, em relação ao cigarro, eu disse: Deus, eu não vou ser hipócrita, não vou deixar hoje para voltar amanhã. E fiz o que chama de prova com Deus. Eu disse para ele: Pai, eu vou deixar a partir de 1º de fevereiro, mas me prepara até lá. Porque eu tinha entrado aquele ano, justamente, dizendo para mim mesma que eu não iria fumar mais naquele ano, só que no dia 5 de janeiro eu estava com cigarro no dedo, mas eu não pedi a Deus, eu estava prometendo para mim mesma. E o que acontece aqui? Depois que eu me vi frustrada, justamente no meado desse mesmo mês, né, do início do ano, dia 15 de janeiro, eu fiz essa oração. E em relação à bebida, eu achava que eu ia continuar bebendo, não teria problema nenhum, porque eu bebia socialmente, não bebia para brigar ou coisas do gênero. Então eu tinha tranquilidade em relação a isso. Só que eu tinha dito: coloca no meu coração, Deus, o teu querer, e tira de mim tudo que não te agrada. E falei de modo sincero, queridos, pode ter certeza. Porque eu estava cansada, eu não tinha paz. O principal eu não tinha. E simplesmente naquela ocasião, no dia 1º, eu sentei no ônibus e há 36 anos atrás era permitido fumar, até motoristas fumavam dentro do ônibus, e de repente uma pessoa sentou do meu lado e acendeu o cigarro. E eu entrei em crise, porque na hora eu falei: meu Deus, eu vou ter que lutar como antes? Vou ter que ficar, porque eu ficava tentando me convencer de que eu deveria deixar o cigarro para não contrair câncer, principalmente qualquer outra enfermidade. Só que, naquele momento que aquela pessoa acendeu aquele cigarro, o cheiro do cigarro não me atraía. Não tinha poder sedutor sobre mim. Parecia papel aceso, fósforo queimando, cheirava tudo queimando em relação à madeira, por exemplo, mas não era droga, inclusive, porque já existia, né, na ocasião, mas não era. Eu estava com meu olfato imunizado e eu estava sentindo o cheiro de tudo normalmente. Só não sentia em relação àquele cigarro, e isso perdurou durante um tempo, que eu não lembro quanto tempo foi, cerca de mais ou menos um mês ou um pouco mais, até eu realmente, né, ter a firmeza de que não deveria mais voltar. E não foi difícil, graças a Deus. Uma semana após isso, eu passando em frente a umas, chama de bodegas, né, pelo menos eu conhecia assim no meu interior, nas mercearias, que vendia mais bebida do que qualquer outra coisa, na entrada do meu bar, elas eram de madeira, né? E o cheiro exalava lá de dentro quando eu passava. Só que naquela ocasião, uma semana depois, eu passando em frente, eu simplesmente senti o meu estômago se revoltar. E me veio na mente que eu havia pedido a Deus para tirar de mim tudo que não o agradava. E aquilo ali, justamente eu entendi ele dizendo para mim: essa é uma das coisas que não me agrada.
E simplesmente, queridos, hoje eu estou aqui, já são 36 anos. E assim como eu consegui, você também vai conseguir, certo? Então está a receita para você. E fique alerta, porque em breve Jesus vai voltar. Então que todo esse alerta, né, sirva justamente para que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. E que Deus continue abençoando a tua e a minha vida, a vida da nossa família, e nos leve ao centro da vontade dele, em nome de Jesus. Amém?